Olá pessoal, boa noite do grupo de estudo do Maria Madalena. Fiquei muito feliz com as pesquisas que vocês todos fizeram. Queria antes de tudo agradecer a Fran e o Neto pelo convite que foi feito, que nós aceitamos com muita alegria. E principalmente por saber que tem um grupo na casa tão interessado nesses assuntos de grande relevância, né? Pela própria importância que o tema e o estudo se apresenta, né? Bom, antes de fazer as considerações sobre o tema especificamente, né, a visão de Deus nessas religiões, para a gente completar o que não foi possível com as pesquisas que nós fizemos, de algumas outras curiosidades e de religiões que a gente não contemplou nos áudios, né? E eu queria começar falando sobre o Islã, uma das três religiões abramânicas, né? Assim como o cristianismo e o judaísmo, é mais nova do que essas outras duas. Primeiro o judaísmo, o cristianismo e depois o Islã. Ele vem só no século VII, né, lá na Arábia. E ela é uma religião que tem, então, a mesma origem, né, do pai Abraão. Abraão, por sinal, significa pai de muitos povos, né? Lembrando que o povo árabe ele vem da origem de Ismael, que é o filho mais velho de Abraão, com seu escravo Agar. E apesar de ter sido acreditado a Sara, que até então não tinha tido Israel como filho, mas assim que nasceu Israel, de Sara, o Ismael foi morar com sua mãe no deserto de Parã. E ele teve 12 filhos, comparado, né, com as 12 tribos de Israel. E para eles, Alá é o Deus único. Ele que criou os anjos, né, que são os mensageiros, aqueles que se correspondem com a humanidade. Mas, como não poderia deixar de ser, por sua origem abrâmica, eles também seguem, né? Eles também têm a Torá como referência, os Salmos, os Evangelhos. A gente entendendo que, além dos 4 evangelhos canônicos, nós temos mais de 50 outros evangelhos, né? E o Corão, que a gente lê em Al-Corão, que é o Corão, são os ensinamentos que foram ditados diretamente por Deus, né, por Alá, ao profeta Mohammed, que é Mohamé, né? Mas na tradição deles, eles reconhecem Adão, Abraão, Moisés e Jesus como um profeta, tendo sido, na verdade, Maomé o maior deles, né? Porque é aquele que trouxe os ensinamentos do Corão para eles. A curiosidade que eu queria trazer é que o islamismo chegou no Brasil, a gente imagina muitas vezes que chegou com os árabes, né? Que vieram já mais próximo do século XX, mas na verdade o islamismo chegou no Brasil com os escravos que vieram da região de Mali. Que diferente dos escravos que vieram da região da África Ocidental, que vieram da tradição mais iorubá, que deu origem ao candomblé no Brasil, com o Olorum, né, e cada terreiro com o seu orixá. Esses escravos, desses povos que vieram dessa região de Mali, eles eram, por conta da própria necessidade da religião do Islã, eles eram letrados, eles liam e escreviam, e por sinal, por essa condição de ter o intelecto já mais desenvolvido pela própria leitura, que era uma obrigação, um pré-requisito para o Islã, a leitura, né? Ah, então eles elaboraram uma revolução lá na Bahia, que foi a revolta dos malês, e que inclusive por conta disso os senhores de escravo entenderam que não podia deixar juntos povos escravos juntos da mesma etnia, muito menos próximos àqueles que eram letrados e intelectualmente um pouco mais favorecidos, né? Uma curiosidade. Em relação aos judeus, né, que foi muito bem colocado aqui pela nossa colega que trouxe essa questão da percepção deles em relação ao Deus, a sua aliança com Abraão, e essa atenção à família humana, mas sobretudo à sua família mais próxima. Mas é interessante que os judeus eles chegaram no Brasil, muita gente pensa que eles chegaram também já mais próximo os sírios, os libaneses, os próprios, vieram já da perseguição dos ex-católicos, ainda lá próximo da época das cruzadas, né? Naturalmente que
eles vieram em quantidade muito maior depois nas guerras, nas duas grandes guerras, mas quando eles fugiram da sua região da Palestina, muito antes, né? Por conta das perseguições dos ex-católicos, eles entraram no Brasil e como convertidos do cristianismo, até porque até a época da República não era possível haver nenhuma outra religião que não fosse a religião católica, né? Mas quando os holandeses invadiram o Brasil na região de Pernambuco, e os holandeses vieram de uma cultura que não era católica, já tinha havido a cisma, né? Eles se sentiram à vontade para poder ir até a região do Nordeste, vir até a região do Nordeste e exercer o seu próprio culto. Puderam se tornar, exercer o seu culto livremente. Isso é importante porque para os judeus a manutenção da sua relação, dessa aliança com Deus, que vem da origem de Abraão, passa pela manutenção da sua língua, da sua cultura, dos seus hábitos, das suas festividades. É todo um paradigma, né, que cerca eles de uma forma completa. Não basta só acreditar no judaísmo, você precisa viver o judaísmo para eles. Isso é fundamental, né? Tanto que você não escolhe ser judeu. Eu posso escolher ser católico, eu posso escolher ser protestante, eu posso escolher ser qualquer religião. O judaísmo não dá para ser dessa forma, né? Ela tem uma questão de linhagem, todos eles conhecem a linhagem que vem desde os ancestrais da tribo, né? Das suas tribos. Muito bem. Eu queria trazer também essa diferença, né, que a gente tem quando houve a cisma lá por Calvino e por Lutero. A gente teve três movimentos diferentes, por isso que a gente tem muitas denominações dessa questão do protestantismo. Então nós temos o protestantismo histórico, que veio justamente de Lutero, Calvino, né, deu a igreja luterana. A igreja anglicana, que na verdade é praticamente parecida com a forma da igreja católica, com a diferença que o Supremo não é o Papa, eles não reconhecem o Papa, mas o rei, né? O rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido. A Batista, que é um dissidente dos anglicanos, e os presbiterianos, né? E eles vieram também com essa chegada dos europeus, principalmente nessa região nordeste e depois mais ao sul-sudeste, né, com o processo migratório. A gente só vai ter as igrejas pentecostais já mais no século XX. E aí uma coisa interessante, porque nas igrejas pentecostais, que começaram lá nos Estados Unidos, o Espírito Santo ele continua se manifestando, né? E através dos dons e tudo. Então existe uma relação nessa trindade, né? Então a relação do fiel na sua própria condição de crença com o Espírito Santo. O Espírito Santo ali fazendo essa mediação. A diferença para os neopentecostais, que já veio mais dos anos 60, é que eles elevaram essa relação com Deus sem mediador diretamente com o Criador, né? Então existe revelação direta de Deus e eles, assim como os pentecostais, entenderam que era necessário fazer uma grande difusão da sua religião para o mundo inteiro. Então eles realmente partiram para o mundo para poder fazer a divulgação dessa fé que eles acreditam que precisa ser levada a todo mundo. É preciso fazer a conversão, é preciso fazer com que todas as pessoas busquem essa relação direta com Deus. Da mesma forma que vem da origem lá do protestantismo histórico, eles reivindicaram o estudo direto do fiel com a própria Bíblia, o texto sagrado, a leitura e interpretação dele mesmo, e não interpretação mediada por um sacerdote ou um outro clérigo, né, que seja definido para trazer o texto. Então eles buscam essa leitura direta, essa interpretação, e essa relação é dele com o Criador, né, o Espírito Santo com o Criador.
E para a gente não deixar de mencionar outras três religiões que temos aqui no Brasil de muita importância na nossa sociedade, nós temos os Mormons, que aí deixa para fazer pesquisa também, porque é bem interessante. Mas em tese, resumidamente, Jesus, depois que tenha passado pela época lá de Pentecoste, teria vindo para as Américas, né, para a América da parte norte, encontrado com Joseph Smith, que eles acreditam que uma parte dos povos daquela região de Israel, naquela época do Cristo, mais ou menos, teriam um pouquinho antes na verdade, né? Teriam vindo ainda na época das tribos e tudo, teriam vindo, atravessado o Atlântico e teriam vindo para as Américas. E quando Cristo, antes de subir aos céus, ele foi às Américas, encontrou em visão com Joseph Smith e falou dele das placas de ouro que ele encontrou e traduziu as placas de ouro do profeta Mórmon, né? Então daí vem a crença deles, fica para o estudo. Nós temos as testemunhas de Jeová, que é já dos anos 1870, né? E que não concordavam com a forma, nem como os católicos e nem como os protestantes históricos entendiam e lidavam com os textos sagrados, com a questão da religião, sua relação com Deus. Eles acreditam nessa questão da pureza das práticas religiosas, né? E que o necessário é essa conduta moral ilibada. E que não basta simplesmente acreditar ou pedir a relação do indivíduo, né? Com a salvação, vai na observância dessa pureza, dessa conduta moral e dessa observação das práticas. Enquanto que os pentecostais acreditam que o que eles podem receber de Deus, independente do que eles façam, o que depende é a relação deles com Deus, Deus como dá e tira, e dá de novo o que ele quiser, Deus pode dar graça a qualquer um na hora que ele quiser, basta ele querer, né? Essa relação. E os adventistas, né, que vem de William Miller, lá em 1840, que ele fez um cálculo na leitura que ele tinha feito dos textos sagrados, ele fez um cálculo e acreditou que, corrigindo as datas, o fim do mundo aconteceria nos anos 1843 e 1844, o que deu grande desapontamento. Perdeu um pouco a credibilidade, mesmo assim, eles continuaram seguindo e eles têm eles buscam também dessa mesma forma, através da educação, de hábitos alimentares, uma observância desse cuidado, né, do próprio ser, do fiel, na sua limpeza, na forma da alimentação, para que ele também tenha uma relação de ter mérito por fazer bom uso da vida, né, dessa relação com Deus. Bom, então, feito essa parte, né, em relação a essas religiões que a gente sentiu falta nas pesquisas, naturalmente, mas nós podemos encontrar, e isso é muito interessante a gente observar, em todas essas, aqui vocês trouxeram para a gente 8 religiões, eu acrescentei mais uma nona, os Mormons 10, Testemunho de Jeová 11 e os Adventistas 12, vamos considerar assim, mas em todas elas, vejam, que tem forte influência sobre a nossa formação religiosa, essa percepção totêmica, né, de um Deus único. O que une essas religiões que a gente encontra de acordo em todas elas, essa percepção desse Deus poderoso, único, criador de todas as coisas, né? Como diz o Espiritismo, e como foi muito bem falado pelo colega que trouxe essa fala, né, do Espiritismo, eu achei muito interessante. O fundamento da doutrina espírita é o próprio Deus, tanto que começa a primeira pergunta com ela, né? Então não há como você conceber a própria doutrina espírita sem considerar o Criador como a pedra angular, o fundamental da doutrina, né? Mas isso permeia todas as outras religiões. O que a gente observa
independente de suas origens, né? Como a gente viu lá no xamanismo, que vieram dos povos asiáticos, da Sibéria, e aí eles quando vieram descendo lá daquela do Estreito de Gibraltar, né? Vieram descendo e aí buscando as pescas nas costas da costa leste, né? Costa oeste da América e depois descendo aqui a costa oeste da América do Sul, estabelecendo, né, os nossos povos aborígenes, né, nossos índios aqui dessas Américas, mas seja lá nessa região, seja nos povos africanos, seja nos povos árabes, nos palestinos, sejam até mesmo nas religiões que nasceram nos Estados Unidos ou se desenvolveram, né, com variações nos Estados Unidos. Você veja, e até nas religiões que vêm do Oriente, especificamente, a gente mencionando aqui os messiânicos, né? A gente não mencionou outras religiões, como o taoísmo, o budismo, que também tem importância, mas elas se restringem, de uma certa maneira, de uma forma mais específica, aos imigrantes japoneses, né? A, a, aos chineses. Mas o que a gente encontra em todas elas, né, e que trouxeram de forma muito forte esse monoteísmo da nossa cultura, onde essas religiões elas encontram esse ponto em comum, é nessa percepção de Deus, uma concepção muito parecida em todas elas, como essa independente dos nomes que tenham, mas uma concepção de uma entidade, uma inteligência realmente suprema que criou e não foi criado, que antecede a todas as coisas, atemporal, onipotente, onisciente, e que busca uma relação com os homens, sobretudo, para que haja uma melhora nos seus quadros, né? A melhora na condição individual, da relação do indivíduo consigo mesmo, da relação do indivíduo com o outro, e por conta disso, da relação com Deus. Então, o amar ao próximo acima, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente vai encontrar isso nas outras religiões, como foi mencionado. Então, essa relação consigo do autocuidado, da alimentação, da pureza, não só a pureza externa, mas a pureza interna. Isso estabelecendo naturalmente uma relação de amor, de solidariedade, de caridade, de fraternidade com o próximo, porque eu enxergo o próximo em mim e os dois oriundos do mesmo Pai, né? Diferente só essa forma dessa relação e é esse religare, né? Esse relegere com o Deus. Como é que isso se dá? E aí, como foi dito, né, pelo grupo, é essa diferença inclusive da percepção de como é Deus, com essas pequenas nuances, a gente vai encontrar uma variação bem maior nesse trato da religiosidade, de como o indivíduo busca Deus. Aí a gente vê as várias formas, porque tem aspectos culturais, como foi dito numa das pesquisas, né? Acho que foi lá dos messiânicos, porque são estágios, são degraus de evolução, como a gente entende também no Espiritismo. A evolução da humanidade se dá por etapas, e nessas etapas a gente vai compreender Deus, e compreendendo Deus a gente compreende o próximo de forma cada vez melhor. Isso, apesar de ser uma vantagem que a gente tem dessa unidade, dessa percepção bastante similar, né, de algumas da maioria dessas religiões em relação a Deus, justamente a diversidade da forma da prática e do exercício da religiosidade de forma tão diferente, e a incompreensão que a gente tem de como o outro se relaciona com seu culto a Deus e a sua ligação com Deus, leva ao que a gente observa dessa intolerância religiosa. E a gente não precisa, como a gente disse no texto, a gente não precisa desenvolver tolerância, eu não preciso tolerar, né, a religião do outro, eu preciso compreendê-la. Eu preciso, eu não preciso segui-la, mas eu preciso respeitá-la. Encontrar que no fundo e na sua origem, né, ela tem a mesma direção, o mesmo caminho, busca a mesma coisa que eu, com entendimentos diferentes. E aí, para a gente finalizar, né, trazendo aqui para a nossa questão da visão espírita, como foi muito bem trazida pelo colega, é que se nós observarmos, né, o universo e aquilo que tudo tem uma causa
o que a causa revela o Criador, revela a origem daquilo que é feito, a gente observa a harmonia do universo e todas as coisas criadas e entende, por um simples mecanismo que o homem faça, como um relógio ou um computador, que para ser feito aquele relógio, aquele mecanismo, aquele computador, é preciso que fosse uma inteligência atuando nos materiais para a concepção daquele mecanismo. No mecanismo do universo é preciso de uma inteligência equivalente para essa obra, né? Agora, como diz a doutrina espírita, nos faltam os sentidos para perceber Deus na sua inteireza. É por isso que o mestre ele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, é preciso trilhar o caminho que ele trilhou, é preciso percorrer a evolução que ele percorreu, para que a gente possa atingir a evolução do ser, adquirindo a sensibilidade e os sentidos necessários para a percepção das coisas que são extra-humanas, né? Que são de um nível de dimensão muito maior do que os nossos sentidos, que o nosso intelecto, que a nossa capacidade alcança. Da mesma forma que nós não enxergamos os limites do universo pela nossa limitação visual, né, e intelectiva para o desenvolvimento de aparelhagem, porque nós temos essa limitação, o universo ele não termina onde nós o enxergamos. Nós sabemos por inteligência que ele vai muito mais além do que aquilo. Da mesma forma, Deus. Ele não é o que nós enxergamos, ele não é o que nós pensamos que ele é. É o que nós pensamos, ou como nós enxergamos, como nós concebemos Deus, passa longe, né, do que de fato ele é. Mas como foi dito aqui de uma forma muito bela, também, né, acho que foi o Edson que falou no final, já chegando para essa parte, como, da mesma forma que Deus não julga as religiões e os cultos, porque ele entende, antes de tudo, né, que são passos necessários na nossa caminhada em direção a ele, né, desde que sejam observados os seus preceitos básicos que a gente encontra na base de todas essas religiões, né? As variações, as desviações não é da religião, é dos homens, né? Muitas vezes que incorporam a própria religião e aí desviam, mas na base de todas elas, nas abramânicas, naquelas religiões que vêm do tronco africano, do tronco asiático, a gente vai encontrar os mesmos elementos, né? Dessa busca da divindade pelo aprimoramento do indivíduo, mas pela evolução da sociedade, porque em última instância é disso que se trata, né? Seja a escatologia dos que buscam pelo apocalipse, o fim dos tempos, ou a renovação, aprimoramento do paraíso, né? Alguns buscam fim para atingirem uma outra dimensão espiritual, numa salvação posterior. Outros buscam a permanência aqui, mas no mundo melhor, sem as mazelas que nós temos. Isso a gente encontra também dentro do espiritismo, como a gente vai ter visto na messiânica e em outras religiões, mas no fundo todos percebem que o que se busca e o que Deus propõe ao homem é uma felicidade futura irretocável, né? Onde, de alguma maneira, chegará a todos aqueles que façam esforço nessa busca. Em última instância, essa busca da religação da criatura com o Criador é individual, pessoal e intransferível. E ela é inexorável, inevitável, acontecerá. Seja agora, seja adiante, seja numa ou noutra bandeira, né, que nós possamos seguir, ou que está no futuro, numa religião única, e que havendo essa única religião, ela de fato abarcará os conceitos, né, os princípios que são eternos da divindade, do Pai, do Criador, seja ele o nome que ele tiver que ser, e dessa relação entre as criaturas. Porque se está estabelecido que é Deus acima de todas as coisas, a religião é Deus.
né? E o próximo, como a si mesmo, é a prática, é a praxis dessa ligação com Deus, é a minha relação fraterna, solidária e amorosa com o outro. Então é fé em relação a Deus e fraternidade em relação ao meu próximo. Eu me despeço aqui com essa parte, mais uma vez agradecendo ao Neto e a Fran pelo convite e desejando a todos um belo estudo e uma gratidão muito grande por ver espíritas trabalhando e estudando para que a gente faça da nossa parte, né, pelo respeito, pela compreensão da religião do outro, né, a forma da gente desenvolver essa fraternidade e esse amor ao próximo tão necessário, da forma como nós desejamos que eles nos respeitem, que eles nos entendam, que eles compreendam o nosso estudo, a nossa filosofia, a nossa ciência e a nossa religiosidade, né? Isso só será possível quando nós dermos o mesmo passo, com a mesma boa vontade em relação a eles, né? Então, como diria os seres, os Melek, os seres angelicais lá na, os anjos, né? No nascimento do Cristo,